Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulil Karim. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. O título dessa palestra, a aula de hoje, é para todos nós. É algo importante. Como sempre. Quando a alma cansa. Porque a alma também cansa. Subhanallah. Eu começo dizendo Alhamdulillah sempre. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashraf al-anbiya'i wal-mursalin. Nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Louvado seja Deus, o Senhor dos mundos. E que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre Muhammad, sobre os seus profetas, sobre os seus mensageiros e todos aqueles que o seguem até o último dia. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a aula, como os sábios falam, existe um tipo de cansaço que não aparece no rosto, aparentemente. Então, que cansaço que é esse? A pessoa pode sorrir, sim, enquanto o coração está chorando. Você compreendeu? A pessoa pode sorrir enquanto o coração chora. Ela pode dizer, eu estou bem, mas dentro de si está dizendo outra coisa. Está dizendo, ó Allah, ó Deus, ó Todo-Poderoso, eu estou cansado, estou exausto. A pessoa pode dormir até 8 horas por dia e continuar extremamente exausta, cansada. A pessoa pode estar cercada de pessoas, multidões, e sentir-se profundamente sozinha. Subhanallah. A pessoa pode possuir dinheiro, bens materiais, casa, trabalho, família grande, e mesmo assim sentir dentro do peito, na alma, no coração, um vazio que nenhuma coisa deste mundo ou desta vida consegue preencher jamais. Subhanallah. Então aqui começa a palestra. Aqui começa a nossa reflexão. A minha e a de vocês. Os sábios falam assim, talvez nem todo cansaço precisa de mais sono. Às vezes a alma precisa voltar para Deus, o único. E não consegue. O Islã, a nossa religião pura, não nega jamais a tristeza. Não. A tristeza é uma realidade. Há uma ideia super equivocada, errada, de que uma pessoa de fé, de imã, jamais deveria ficar triste. Não. A pessoa de fé pode ficar triste sim. Sabia? O profeta Muhammad, a melhor pessoa que existiu, sallallahu alaihi wasallam, ele ficou super triste. Ele chorou. Quando? Quando seu filho Ibrahim morreu. Em outras ocasiões. O profeta Yaqub, conhecido como Jacó, chorou. Por quê? Por perder seu filho Yusuf, José. A melhor mulher do universo, quem que é? Quem? Maria, Mariam, a Virgem Maria, sofreu muito. Perseguição, calúnia. Os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam
passaram por vários tipos de medo, por pobreza, por perseguição, perdas muitas. Os sábios então falam que a fé não significa ausência de dor, jamais. A fé, o imã, significa saber para onde levar a dor, aonde eu vou levar a minha dor, que eu não sei. Na Sura Yusuf, a Sura José, Allah diz assim: وَتَوَلَّ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا سَفَى على يوسف وَأَبْيَضْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ. A Sura Yusuf diz assim, sobre o profeta Jacó. Jacó quem era? Pai de José. Jacó e Jacob. Deus falou, e ele se afastou deles, Jacó, e disse: ó, minha tristeza por José, meu filho. E os seus olhos, os olhos de Jacó, ficaram embranquecidos, perdeu a visão, de tanto chorar, pela tristeza, enquanto continuava a dor de dentro. Esse era um profeta. O profeta Jacob, Jacó, alayhi salam, perdeu o seu filho, sofreu profundamente, verdadeiramente. Mas devemos observar algo importante, e os sábios põem como extraordinário. Allah, Deus Todo-Poderoso, ele não condenou o profeta Jacó por sentir tristeza e dor. Jamais. Ele continuou sendo um profeta amado de Deus. Significa o quê? A dor é uma realidade. A dor, o cansaço, a tristeza é uma realidade. E pessoas de fé sentem. Jacó, Jacob. A compreensão do versículo, quando Deus fala assim também na Sura Yusuf, Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Ele disse assim, Jacó, eu apenas me queixo da minha angústia e da minha tristeza a Deus. Ele estava triste, mas se queixava para quem? Para aquele que resolve. Isso é uma das maiores filosofias, entendimento dentro da religião, do Islã. Não é proibido jamais sofrer. Pode sofrer. Só que o perigo mesmo é sofrer e você está longe de quem? De Deus. Sofrer longe de Deus, isso é proibido. Jacó não disse, não estou triste. Pelo contrário, ele estava triste. Ele disse, minha tristeza, eu estou triste, eu levo essa tristeza para Deus. Eu entrego para Deus. Existe então o quê? Uma diferença grande, uma diferença gigantesca entre reclamar de Allah, reclamar de Deus, ou então reclamar a Deus. Compreendeu? A pessoa pode dizer assim, ó Deus, eu não entendo o que está acontecendo. Não entendo o que está acontecendo comigo. Mas eu sei que tu és o meu Senhor e eu sou teu servo. Isso não é falta de fé, irmãos e irmãs. Isso pode ser uma das formas mais profundas da nossa fé. O profeta Muhammad, como falamos, sallallahu alaihi wasallam, ele chorou pela perca ou pela morte do seu filho Ibrahim, era bebê, uma criança ainda. Ele perdeu seu filho. Ele chorou. O que aconteceu? Um companheiro que estava ali chamado Abdurrahman bin Auf, um grande companheiro, piedoso, ele ficou surpreso
ao ver o profeta chorar nesse momento. O profeta olhou para ele e falou assim, e para as pessoas que estavam: Inna al-ayn la tadma'a wal-qalb yahzan wa la naqul illa ma yarda rabbana. Ele chorou e falou para as pessoas: estão surpresos? Os meus olhos derramam lágrimas, eu choro. O coração se entristece, estou triste, com dor. Mas não podemos dizer a não ser aquilo que agrada a Deus, a Allah. Não posso ir contra o decreto divino, mas estou triste. Entendeu a diferença? O ensinamento disso, os sábios colocam que o Islã, a nossa religião, não manda você transformar o coração em pedra, em dureza, ser frio. Você pode chorar, pode sentir saudade, pode sentir medo, pode sentir tristeza, mas existe tudo um limite. Existe um limite. Não devemos permitir que a dor que a gente sente nos faça perder a nossa relação com o nosso Criador. Compreendeu? Uma verdade que os sábios falam, a prova ou o teste que a gente tem, não significa que Deus está nos abandonando. Todo mundo tem teste, tem sofrimento. Deus não está abandonando ninguém. Às vezes, a pessoa, eu ou qualquer um de nós, podemos pensar, se Deus me amasse, gostasse de mim, eu não estaria passando por isso jamais. Muita calamidade na minha vida. A gente fala que essa conclusão é muito perigosa. Não podemos concluir isso. Porque Deus falou assim: وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Todo mundo quase sabe desse versículo na Surah Al-Baqarah. Deus fala: pode ser que detesteis, que não gostes de algo que seja bom para você. E pode ser que amais, que gostes de algo que seja ruim para você. Só que Deus sabe e vocês não sabem. Compreendeu agora? Compreendeu que a nossa visão é limitada. Nós enxergamos o momento apenas e não vemos o futuro. Só que Deus conhece toda a história inteira. Nós vemos ferida. Só que Deus conhece aquilo que nascerá depois dessa ferida. E a gente nem sabe. O Islã ensina uma verdade profunda e linda. Nem toda dificuldade é uma punição. Algumas dificuldades são o que então? Testes, provas, expiação dos pecados, apagar os pecados, elevação de grau, proteção contra o ego, ou algo pior, educação espiritual, oportunidade sempre de retornar e voltar para Deus. O profeta falou assim, já falei várias vezes aqui esse hadith: Ma yusibu al-muslim min al-nasab, wala wasab, wala ham, wala hazan, wala adha, wala gham, hatta ash-shawka yushakkaha illa kafara lahu biha min khatayaha. Olha o que o profeta falou, vocês sabem. Nenhum afligimento alcança o muçulmano, ou o afligimento que alcança o muçulmano, cansaço, doença, preocupação, tristeza, dano ou angústia, até mesmo um espinho pequeno que te incomoda, sem que Deus, Allah Todo-Poderoso, apaga, purifica, expia os seus erros, os seus pecados, porque nós temos pecados. Somos seres humanos. Compreendeu?
Nós devemos pensar nesse hadith e não desprezar. Até uma dor, ele falou, uma dor que você considera insignificante, pequena, pode ter um valor grande diante de Deus. Se você está sofrendo, ou se eu estou sofrendo, talvez nós estejamos perdendo algo aos olhos desta vida mundana. Mas talvez Deus esteja registrando, computando algo para nós na vida do além, na vida eterna, na outra vida. Não podemos confundir paciência, como que chama paciência? Sabr. Como não sentir. Todo mundo sente. Paciência não significa ausência de sofrimento. Paciência significa eu estou sofrendo, mas não vou abandonar o meu Deus. Eu estou cansado, mas não vou cometer pecados. Nem ofender, nem magoar, nem caluniar, nem fofocar, nem provocar. Eu não entendo o decreto divino, o decreto de Deus, mas eu confio plenamente, porque eu sou muçulmano, eu confio no decreto dele. Os sábios falam que isso sim é força, compreendeu? Como falamos, a história de Jacó, é profunda. Ele passou por uma dor que poderia destruir qualquer coração humano. Ele perdeu seu filho, José. Os irmãos pegaram ele criança, jogaram no poço. Depois de muito tempo, ele sofreu uma outra separação. Benjamim, outro filho. Seus olhos ficaram afetados por isso, de tanto choro. Ele ficou o quê? Cego. Mas ele apenas disse o quê? وَلَا تَيَأْسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَأْسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمِ الْكَافِرُونَ. Ele apenas falou, e não desespereis da misericórdia do alívio de Deus. Na verdade, ninguém se desespera do alívio de Deus, exceto o povo injusto, descrente. O que a gente aprende disso? Os sábios colocam como um conhecimento poderoso. Você pode estar triste sem estar desesperado. É diferente estar triste ou desesperado. Tristeza diz, eu estou sofrendo. Mas o desespero diz o quê? Não existe mais esperança para mim. O crente pode falar, eu estou sofrendo sim, mas Deus, Allah Todo-Poderoso, ainda está comigo. A vida pode parecer escura, mas lembra aquele dito que você fala sempre no Corão? فَإِنَّ مَا الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَا الْعُسْرِ يُسْرًا. Pois, em verdade, com a dificuldade vem facilidades. Repete, com a dificuldade vem facilidades. Allah disse, ou não disse apenas, depois da dificuldade começa. Depois da dificuldade, às vezes, a facilidade começa, enquanto a dificuldade ainda está acontecendo. A pessoa pensa que a solução será um acontecimento externo, mas Deus começa mudando o teu coração, o teu momento. Primeiro, Deus Todo-Poderoso, Ele te dá paciência. Depois Ele vai te dar compreensão do que está acontecendo. Depois Ele vai te dar força. Depois Ele vai abrir a porta de onde você menos esperar. Vocês lembram do ano da tristeza? O que é o ano da tristeza? O profeta perdeu Abu Talib Perdeu o tio e perdeu a esposa
E as crianças, quando ele foi para Taif, apedrejaram ele. Por isso que é o ano da tristeza. Imagina agora, mensageiro de Allah, profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, perdeu a Khadija, a sua esposa, a sua companheira, a sua fortaleza, que apoiava ele em tudo. Tudo que ele fazia, ela apoiava ele. O seu braço direito e esquerdo, ele perdeu ela. Ele perdeu seu tio, que defendia ele contra todos. Ele foi rejeitado na aldeia, na cidade de Taif. Chamaram ele de ladrão, de mentiroso, de tudo que outros nomes, e jogaram pedra. Ele sangrou. Ele não respondeu nada com vingança, nem com ódio. Em vez disso, ele buscou misericórdia, piedade de Todo-Poderoso. Nisso existe lição para nós, que a gente deveria anotar e marcar todos os pontos. A primeira, uma pessoa, ela pode ser ferida, sem dúvida, profundamente, sem se tornar uma pessoa amarga. Não é porque eu estou sendo ferido, eu vou me tornar rude, amargo, azedo. A dor pode produzir duas coisas: amargura ou profundidade. Você, eu, nós não escolhemos todas as feridas da vida. Não tem? Mas podemos escolher o que fará com elas. O que faremos com as feridas. Para onde a tristeza deve nos levar, então? Allah diz: Ya ayyuhalladhina amanu ista'inu bis-sabr was-salah inna Allaha ma'as sabirin. Deus falou já: ó fiéis, ó vós que creem, buscai auxílio, buscai ajuda através da paciência e da reza, a oração. Certamente nisso, ou certamente Deus está com os verdadeiros perseverantes, pacientes. Quando nós estivermos desesperados, devemos voltar para a reza e para a paciência. Ou para a paciência e para a reza. Porque a paciência e a reza, a oração não é apenas algo que Deus decretou como obrigatório para nós. Sabia disso? Ela, a reza, que a gente faz 5 vezes por dia, é uma estação de descanso da alma. Eu penso, eu vejo, eu fico triste, eu fico alegre, eu fico confuso. A reza me dá o descanso. 5 vezes por dia, o mundo está nos chamando. Como assim? Trabalhe, a gente trabalha. Compre, a gente compra. Produza, a gente produz. Responda, a gente responde. Corra, a gente corre. Resolva. Fica aqui, cheio. Mas Deus chama a gente. Falando o quê? No Adhan? Hayya ala salah. Venham para a reza, para o sucesso. É igual Deus diz assim: pare todos por alguns minutos. E quanto leva a reza? 5 minutos. Pare por alguns minutos e deixe o mundo de lado e venha falar comigo. Se conectar e ligar para o teu Criador. Os sábios falam que o dhikr, o que é dhikr? Lembrança de Deus. Esse dhikr dá vida ao coração cansado. Alá bi dhikrillahi tatma'inna al-qulub. E não é que somente com a lembrança em Allah os corações ficam vivos, tranquilos, em paz. Enquanto você não lembrar de Deus,
o seu coração vai estar desconfiando, vai estar te incomodando, vai estar te atormentando. Significa que o coração só encontra a paz com dhikr. O coração encontra uma âncora. O que é âncora? Firma o navio para não mexer. Ele vai firmar o teu coração. O coração aprende a se apoiar. Por isso que os sábios colocam aqui uma das maiores armas contra o desânimo. O que é uma arma? Que o policial usa para se defender. Nós temos armas, mas não é de fogo. Uma arma contra o desânimo é que o profeta falou, sallam: ihraz ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jaz. Olha a arma aqui. Busca aquilo que te beneficia. Busque aquilo que te beneficia. Pede auxílio a Deus. Ajuda a Deus. E não deixes dominar pela incapacidade. Isso é uma arma. Se a gente observar esse hadith. Fazer aquilo que beneficia você. E não ir atrás daquilo que não traz benefício algum na tua vida. Compreendeu? Pedir ajuda a Deus. O ser humano é igual eu. Fraco. Ele pode me ajudar como não pode. Mas Deus ajuda o tempo inteiro. E sabe o que eu preciso. E não se entregar à impotência. À incapacidade. Isso é equilíbrio islâmico. A religião islâmica não ensina somente faça súplica, somente faz duá e não faz mais nada. Também não ensina confie somente em você. A religião ensina se esforça sim, como um ser humano e dependa de Deus como um servo. Se esforça como um ser humano e dependa de Deus como um servo humilde. Por isso que os sábios falam, a força não é não chorar. Isso não quer dizer que é forte ou fraco. O profeta falou assim, al-mu'min al-qawi khayrun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min al-da'if wa fi kulli khayr. Olha o que o profeta falou. O crente, o fiel, o muçulmano, o forte, é melhor e mais amado para Deus do que o crente fraco. Embora haja bem em ambos. Vamos entender isso. Os sábios colocam que a força não significa nunca cair. Todo mundo cai. A força não significa levantar-se. Significa levantar-se e confiar. Não significa não deixar o choro te afastar do teu Deus. Não significa nunca sentir medo. Todo mundo tem medo. Significa não permitir que o medo governe a tua fé, a tua alma, o teu corpo, a tua mente. Por isso que não podemos esperar ficarmos bem para voltar a Deus. Muitos de nós pensam assim, quando eu melhorar, eu vou voltar a rezar. Eu não estou bem para rezar. Isso é errado pensar isso. Quando a minha vida se organizar, eu vou ler o Alcorão. Hoje eu não tenho tempo, organização para ler o Alcorão. Quando eu estiver feliz, eu vou me aproximar de Deus. É justamente o contrário a isso tudo. Você não precisa esperar ficar forte para buscar Deus. Você busca Deus para encontrar a verdadeira força. Você não precisa esperar o coração estar em paz para fazer dhikr, lembrar e recordar de Deus. Você faz do dhikr para encontrar paz. Você não precisa esperar desaparecer a tristeza para você fazer o quê? Sujud, se prostrar para Deus. Você se prostra para Deus, coloca a testa no chão enquanto você está triste, para Deus acalmar o teu coração. Porque um sujud, uma prostração,
que você faz chorando pode ser muito mais sincero do que aquilo que você faz sorrindo. Deus está te vendo. Não podemos nos isolar do bem, significa. O desânimo, ele sussurra no ouvido e no peito. O demônio, o desânimo, porque o demônio ama que eu fico desanimado. O que fala no nosso peito? Fica sozinho, chega. Não conversa com ninguém. Você não precisa de ninguém. Tudo está perdido, está todo mundo ruim. Não confie em ninguém. Mas o que o Islã, como uma religião mediana, fala? O Islã é a religião da comunidade, da sociedade. Ele fala, procure pessoas de confiança, familiares, irmãos da mesquita, sábios, orientadores, pessoas maduras, profissionais qualificados, até mesmo quando necessário, médico. E devemos lembrar e pedir ajuda por um profissional. Os sábios falam, não é sinal de fraqueza. O profeta sallallahu alaihi wasallam ensinou seus grandes companheiros a buscar meios e tratamentos. Ele falou assim, sallallahu alaihi wasallam, tadawwau ibadallah. Buscai tratamento, ó servos de Deus. Está no Abu Daud, hadith. Significa que nós devemos procurar ajuda médica, psicológica, quando necessário. Não contradiz isso jamais. Tawakkul, confiança plena em Allah. Tawakkul é confiar sim em Deus, enquanto utilizarmos meios permitidos, lícitos. Nem toda tristeza é uma doença. Devemos distinguir isso. Nem toda doença emocional simplesmente é falta de fé. Como uma pessoa pode estar espiritualmente forte e ainda assim precisar do quê? De tratamento. O Islã não manda o ser humano ignorar as causas. Se alguém está sofrendo profundamente, sem conseguir funcionar normalmente, com sintomas persistentes, pensamentos perigosos, que atrapalham a sua vida social, conjugal e etc., deve procurar ajuda profissional de imediato, confiando em quem? Em Deus, em Allah. Isso não significa, os sábios falam, a minha fé é fraca. Significa que eu estou cuidando daquilo que Deus me confiou. Por quê? Como falamos já aqui várias vezes, o corpo tem direito sobre mim. A mente tem direito. E não é direito deixar minha mente pensar, bagunçar ela. A família tem direitos. A alma tem direitos. Por isso há um perigo no desânimo espiritual. Na Surat Az-Zumur, Deus fala assim, قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Deus fala, diga, Muhammad, para os fiéis, ó meus servos, servos de Deus, que transgredistes, passou da misericórdia de Deus. Não desesperais da misericórdia de Deus. Certamente Deus perdoa todos os pecados. Ele é o quê? Perdoador. Ele é misericordioso. Devemos olhar para essa expressão. Ya ibadi, Deus fala. Ó meus servos. Forma de carinho com a gente. Mesmo depois do pecado que eu fiz, Deus ainda
chama de meus servos, não abandonou a gente. E a gente ultrapassamos os limites. Talvez tenhamos caído, mas ainda podemos nos levantar. Porque a porta do Tauba, que é arrependimento, está escancarada, aberta para nós. Talvez nós nos afastamos, mas Deus ainda permite a todo momento que a gente o quê? Volta. Então os sábios, eles ensinam o quê? Que a Sunna enfatiza que o crente verdadeiro deve unir a sabr, paciência, e o tawakkul, confiança, junto com dua, súplica e ação, prática, e sempre ter esperança na misericórdia de Deus. Um grande sheikh chamado Bin Baz, que Deus tenha piedade dele, ele disse em seus grandes ensinamentos sobre as provações, enfatiza a necessidade da paciência e da esperança em Deus. Devemos buscar a todo momento auxílio através da reza e da confiança no decreto divino. O Sheikh Ibn Uthaymin, da época dele, falou e explicava que uma pessoa deve compreender e entender que as calamidades possuem sabedoria. Toda calamidade tem o quê? Sabedoria, prudência, e que o fiel, o crente, é chamado a exercer paciência, buscar recompensa e refletir sobre o decreto divino, decreto de Deus. O Sheikh Albani, da época deles, ele enfatizava que a importância de retornar ao Corão, à Sunna, diante das grandes dificuldades, sem transformar sentimentos pessoais em critérios para determinar a verdade religiosa. Então, os sábios colocam que a emoção é real, mas não é juiz da verdade. Nós podemos sentir, Allah me abandonou, eu fui abandonado por Deus, o que está acontecendo na minha vida? Mas o seu sentimento, o meu sentimento, não transforma isso em realidade, isso não é real. Porque Deus fala, Ma wadda'aka rabbuka wa ma qalla. Teu Senhor, ó Muhammad, não te abandonou, nem te detestou. Surat Duha foi revelada num contexto nobre, em que o profeta Muhammad sallam passou por um período sem revelação. Não veio a revelação para ele, anjo Gabriel. E seus inimigos utilizavam isso para atacar ele, o profeta. Aí Deus falou para ele, ó Muhammad, o teu Senhor não te abandonou não, calma, e nem te detestou. Essa frase deve ser gravada no meu coração, no seu e de todos nós, inshallah. Essa frase, sim, mostra que o silêncio que nós, ou que você percebe, não significa abandono de Deus. Jamais. Às vezes, eu ou você, podemos suplicar. Eu peço a Deus, e não vejo resposta. Você pede uma porta, e parece que ela não abre. Você chora, parece que nada muda. Mas a ausência da resposta que eu e você espera não significa ausência de Deus nunca. Tudo há uma prudência e uma sabedoria. No momento certo, ela vem 2, 3, 4, 70 vezes de portas e alívios. Como falamos, o profeta sallam, quando seu filho Ibrahim morreu, ele estava segurando o seu filho no colo. E o seu filho estava morrendo. Imagina isso. Lógico, óbvio. Ele fez o quê? Chorou. Ele é ser humano. Só que ele disse, Inna bifirahika ya Ibrahim la mahzunun.
certamente nós estamos tristes pela tua separação, ó Ibrahim. O profeta ficou triste. Mas o profeta sallam não questionou jamais a sabedoria divina. Ele não disse, Allah foi injusto comigo. Ele chorou e ficou triste. Só que ele chorou e permaneceu submisso, servo. Significa o quê? Que essa é uma das maiores lições do verdadeiro equilíbrio emocional dentro da Sunna. O coração pode quebrar sem a fé. Pode. Por isso devemos estar tristes, mas não abandonar a fé. Devemos imaginar, os sábios colocaram para a gente, imaginar duas pessoas diante da mesma dificuldade. Duas pessoas sofrendo a mesma dificuldade. Uma vai dizer assim, por que isso está acontecendo comigo, justo comigo? A outra vai falar, ó Deus, o que tu queres me ensinar através disso? Ele sabe que isso tem o quê? Uma sabedoria, um aprendizado. Significa que a primeira pessoa procura apenas uma explicação. Agora a segunda procura uma transformação. E é isso que a gente deve fazer. Nem sempre eu ou você sabemos de tudo. Por quê? Por quê? Nós podemos sempre perguntar, como posso responder a isso que está acontecendo de uma maneira que eu alcance a satisfação e o agrado de Deus? Porque essa pergunta, sem dúvida, vai mudar a nossa vida. Devemos entender que há coisas que você ou eu podemos mudar. E há coisas que você pode até influenciar. E há coisas que estão completamente fora do nosso controle. Por isso que a sabedoria é aprender a diferença disso. Você não controla o passado. Controla? Você não controla a opinião de todo mundo. Controla? Ah, você fez isso por causa disso, ou tu vai pensar isso. Você não controla. Ou você não controla o que as outras pessoas fazem. Controla? E muito menos o decreto de Deus. Você controla? Todas as circunstâncias da vida você controla? Não. Mas você pode controlar a sua resposta? Pode. Você pode controlar a sua oração? Pode. Você pode controlar a sua honestidade? Pode. A tua paciência, as tuas escolhas, a tua relação verdadeira com o teu Senhor, com Deus. Significa, não desperdice a tua energia tentando controlar aquilo que Deus não colocou sobre o seu controle. Controla só o que está sobre o teu controle. Te acalma. Isso tem também o conceito do tawakkul. O que é tawakkul? Confiança plena em Deus. Tawakkul, confiança, não é ser passivo. Tawakkul é fazer o possível, mas confiar no resultado divino. Você planta. Allah determina a colheita quando? Você trabalha. Allah determina o resultado. Você procura tratamento. Allah determina a cura. Você pede perdão. Allah determina o seu perdão. Você faz esforço. Allah determina o destino. Significa que isso vai produzir uma liberdade espiritual. Aquilo que às vezes a gente não consegue ter. Compreendeu? Aí os sábios falam, então, o que vou fazer quando a alma está cansada? Fala. Salat. Por causa que você viu a aula. O que fazer quando a alma está cansada, perturbada, desconfiada de tudo? Não podemos subestimar a reza, a prostração.
Aquele lugar onde a sua testa, a minha testa, toca o chão, é o lugar onde o servo está mais próximo de Deus. Porque o profeta falou isso. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثروا ou فاجتهدوا الدعاء. O momento em que o servo está mais próximo do teu Senhor é quando está na prostração, com a testa no chão. Portanto, aumenta as súplicas, se esforce, conversa, joga os seus problemas para Deus. Outra coisa, vai cair a bateria, é fazer muito doar. Doar correto. Não vou prolongar muito, porque eu estou vendo que até a bateria está acabando aqui. E vai ficar sem, eles vão cair. Significa, por exemplo, que nós devemos ter uma frase no coração. A força não é nunca cair. A força é saber se levantar cada vez que você cair. O crente pode cair de joelhos diante da vida, mas não deve permanecer longe de Deus. Entendeu? A pessoa deve não ter pressa para entender o decreto divino. Acalmar o coração, confiar em Deus e aceitar. Quando tiver com vontade de reclamar, de questionar, colocar a testa no chão e questionar para aquele que colocou as coisas na minha vida. Qualquer coisa a gente termina na próxima aula. Eu peço a Deus, o único todo-poderoso, que perdoe os nossos pecados, ilumine os nossos caminhos, faça de nós pessoas verdadeiras, acalma a nossa alma, acalma o nosso coração, coloque tranquilidade no nosso corpo, na nossa mente, na nossa casa, na nossa família, preserve nossos familiares, faça de nossa casa um exemplo para a sociedade. Wa sallallahu alaihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wa jazakumullah khair. Alguém quer falar? Pode pegar que vai desligar. Eu vou abrir aqui. Compreenderam a aula hoje? Chegaram a escutar? Hã? Tá bom então. Eu vou terminando por aqui e a gente se encontra, se Deus quiser, na próxima semana. Salam alaikum, barakallahu fikum. Quem fala alguma? Tá falando alguma coisa aí? Fechou. Todo mundo saindo.